eu quero falar com os irmãos nessa manhã, e eu quero que você participe um pouquinho comigo. Quem aqui saberia dizer quais são as duas datas mais importantes da vida de alguém? O que você acha? Quais são as duas datas? Você pode dizer uma, alguém diz outra. O que você acha? Qual é a data mais importante da vida de alguém? Nascimento. Ok? O que mais? A morte também, né? Mas vamos deixar a morte para depois? Diga outra data. Ela tá, hoje está aí. A gente não sabe a morte, né? Que vai estar na vida dele. Exato. Mas o que você acha? Aniversário, casamento, conversão. Percebe? A data mais importante na vida de uma pessoa, pelo menos eu acho, é a data que a gente nasce. Eu nasci no dia 10 de setembro de 1968. Então, essa é a data muito importante na minha vida. Alguém esquece a data do aniversário aqui? Ninguém esquece, né? O Fábio esquece. Mas tudo bem, Fábio, a gente lembra. Então, o dia do aniversário, porque pode muito bem, pode acontecer que pessoas vivam até sem entender o porquê que nasceram. Tem pessoas que dizem, eu não sei por que eu nasci, principalmente quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma aflição. Isso já acontece desde os tempos bíblicos. O próprio Elias, Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Até ele foi muito duro, amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Então, nós todos sabemos qual foi o dia que nós nascemos, então a data mais importante. Mas eu acho também que a data mais importante também na vida de uma pessoa é quando a gente descobre não só quando nós nascemos, mas é quando a gente consegue descobrir o porquê que nós nascemos. Quando nós descobrimos isso, porque pode muito bem ter pessoas que vivam a vida toda sem entender o porquê nasceram, o porquê estão aqui, qual é o seu lugar neste mundo, qual é o lugar que você ocupa neste mundo. E é muito triste a gente ver alguém passar todos os seus anos levando uma vida sem algum sentido, sem algum propósito, sem saber, eu nasci para isso, eu sinto que Deus me mandou fazer isso, esse é meu propósito nesse mundo. Isso acontece muito quando nós encontramos a profissão que nós gostaríamos de seguir. O que nós fazíamos antes? Eu, por exemplo, eu fui bancário, eu fui muitos anos bancário. E aí, mas sabe quando você tem uma profissão e você sente que não é aquilo que Deus quer para você, e você está buscando alguma coisa, e às vezes o dinheiro não é só o suficiente, você precisa ter satisfação pessoal. Você precisa ter satisfação, nós precisamos. Então, e não é difícil a gente encontrar pessoas que mesmo ainda jovens, mesmo ainda no vigor da força física, não sabem o porquê estão nesse mundo. Estão aqui vagando de um lado para o outro, não sabem qual é o sentido da sua existência, não sabem por que Deus mandou esse mundo. Mas é triste também, porque não saber por que eu estou aqui, não saber o porquê eu estou nesse mundo, é uma questão filosófica. Porque é uma questão que envolve o nosso dia a dia. Porque quando nós estamos convictos do que nós temos que fazer nesse mundo, os nossos dias eles passam mais satisfatoriamente. A gente acorda de manhã e mesmo com sono, mesmo cansado, mesmo naquele momento ali que a gente fica sentado na cama esperando alguma coisa acontecer, um estalo para a gente acordar de verdade, mas a gente sabe o que vai fazer, a gente sabe para onde vai, nós sabemos qual é o nosso propósito. Porque tem dias que a gente fica com vontade de acordar e fazer as coisas. E tem dias que a gente fica com vontade de acordar e voltar a dormir, não é assim? Mas tem dias que a gente acorda sem disposição de trabalhar, sem disposição de conversar, sem disposição de nada, e a gente quer ficar quieto. Mas existe, afinal, algum propósito para a vida? Vocês são todos aqui adultos,
poucos adolescentes, poucos jovens. A Gabi eu acho que é mais novinha dos adultos, né? Depois vem os adolescentes jovens aí que são mais novos. A Maria com certeza é a mais velha de todas. Mas existe algum propósito para a vida? Eu quero contar para você uma história. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um momento muito trágico, muito complicado na história da humanidade, quando milhares de judeus foram presos por um homem chamado Hitler, mas não só judeus, como também ciganos e outros grupos, também quando foram levados para os campos de concentração. Em um desses campos de concentração, o campo chamado de Auschwitz, que é o mais famoso de todos, foi também levado para lá um psiquiatra austríaco. O nome dele era Viktor Frankl. Viktor Frankl. E esse psiquiatra, ele estava lá sofrendo do mesmo jeito que os outros estavam sofrendo. Ele estava lá e ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu algo muito interessante. Ele percebeu que havia nesses campos de concentração dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Alguns conseguiam superar tudo aquilo e outros não. E a descoberta desse psiquiatra foi que aquelas pessoas que estavam no campo e que tinham algum sonho do que fazer quando saísse dali, eles sobreviviam. E ele narra num livro que ele escreveu chamado Em Busca de Sentido, que quando ele estava sofrendo lá naquele lugar, ele estava lá amarrado com correntes, abrindo buracos e sem meias nos pés, os pés molhados, sofrendo, passando fome e tudo. Ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de que um dia ele queria contar a história dele para um grande grupo de pessoas. Ele queria contar a história dele. E ele também queria que pudesse chegar o dia que ele fosse rever a sua esposa. E ele sonhava com aquilo, ele planejava aquilo, mesmo que estava num campo de concentração. E ele, de noite, ele olhava para as estrelas, porque ele imaginava que podia ser que a esposa dele estivesse olhando para as mesmas estrelas que ele estava olhando. E aquilo começou a fazer ele ter um sentido de vida. Ele queria sair dali e ele queria contar isso para as pessoas. Em 1984, ele foi a Porto Alegre e ele sobreviveu. Ele contou a sua história, mas a teoria que ele desenvolveu é que a necessidade que o ser humano tem de encontrar um sentido para a vida, a necessidade que nós temos de entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para aquilo que a gente está fazendo aqui, a necessidade que cada pessoa tem. E daí você vai me perguntar, mas pastor, isso tem na Bíblia? Lógico que tem. Abra sua Bíblia, por favor, Eclesiastes capítulo 3. Há muito tempo atrás, um sábio, ele passou pelas mesmas experiências e outras experiências diferentes, e ele chegou à mesma conclusão. E ele vai falar em Eclesiastes capítulo 13, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos, e eu desafio você a quando você chegar em casa, você pegar o livro de Eclesiastes e começar a ler. E começar a ler, e começar a meditar, e fazer isso que a Laíne falou aqui conosco agora, de pedir que Deus traga para você alguma coisa, que não seja para os outros, mas para a gente. E ele vai começar o livro, e ele vai dizendo assim, ó: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Tem tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar. Tempo de trabalhar, de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. E aí ele vai falando várias coisas aqui. E todo o livro de Eclesiastes, ele narra a tentativa desse cidadão aqui de encontrar o sentido da vida, que talvez seja o mesmo sentimento nosso, porque nós encontramos Jesus e às vezes nós não entendemos muito bem qual é o propósito dele, o que ele quer para a gente, o que ele está traçando para a nossa história.
E desde o primeiro capítulo, e ali ele vai passar por buscar alegria, vai passar por trabalhar, vai passar por ter uma vida libertina, e todas essas tentativas de encontrar alegria que o autor relata aqui no seu livro. Ele vai buscar alegria no trabalho, ele vai buscar alegria nos estudos, e ele vai buscar alegria inclusive numa vida de pecados. E o ser humano é assim. A gente vai buscando a nossa satisfação em muitas coisas. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho de que dinheiro não traz a nossa alegria total. E a gente vai buscando. E a grande questão que aparece em todo o livro de Eclesiastes é que essas coisas não trazem o sentido que nós estamos esperando. Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu vi entrevista de uma grande apresentadora de programas infantis, considerada uma das mulheres mais ricas do Brasil e talvez até do mundo também, e perguntaram para ela uma coisa muito simples. Perguntaram para ela: você é feliz? E ela, com certeza, se fosse a gente olhando de fora, uma pessoa com tanto dinheiro, com tantos bens, com tantas posses, obviamente nós esperaríamos que essa pessoa dissesse: sim, eu sou feliz. A gente esperaria que ela dissesse: não, eu batalhei por tudo isso que eu tenho hoje, então eu estou hoje vivendo o meu grande sonho, eu sou muito feliz. Mas sabe o que ela respondeu? Ela falou que não era feliz, que ela tinha dinheiro, que ela tinha bens, que ela tinha posses, que ela não se preocupava com a vida financeira, mas ela não tinha felicidade. Não existe felicidade quando nós não descobrimos o propósito da vida. Porque quando a gente olha aqui para o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que a grande questão que esse livro nos fala, que aparece em todo o livro, que essas coisas elas não trazem sentido para a vida. E essa pergunta fica nos atormentando então. Se essas coisas não trazem sentido da vida, por que eu estou aqui nesse mundo? Se eu tenho que fazer faculdade, os jovens aí que estão na fase da faculdade, de escolher qual curso fazer, por que eu estou nesse mundo? Qual é o sentido da vida então? Se o sentido da vida não é o ter recursos, se o sentido da vida não é o buscar nos estudos, no trabalho, se não é buscar no pecado, qual é o sentido da vida? Talvez isso possa parecer estranho para nós, mas muitas pessoas vivem assim, andando de um lado para o outro, de um sofrimento para outro sofrimento, sem entender o porquê que Deus os colocou nesse mundo. Eu quero dizer para você que o sentido da vida não vai ser encontrado em nós. Por mais que a gente tenha conhecimento, sabedoria, instrução, recursos, o sentido da vida não vai ser encontrado em nós e nem em qualquer coisa que nós podemos ver ou fazer. O sentido da vida nós vamos encontrar naquele que criou a vida e sabe dizer para nós qual é o sentido dela. Somente quem criou a vida é capaz de explicar o porquê e qual o sentido dela. O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu nasci, o porquê que eu me chamo, que eu tenho esse nome que eu tenho, o porquê que eu vivo na família que eu tenho. Somente Deus pode decidir isso, só Deus pode explicar isso. E é isso que as pessoas não entendem. Porque nós buscamos, o ser humano, ele vai buscar o sentido da vida nas coisas. Nós vamos buscar o sentido da vida no carro. Você compra um carro e ele é novo, é zero. E daqui a alguns anos, o que você sente? O que o ser humano sente vontade de fazer? Não, esse carro já está velho, eu preciso trocar. Ah, eu tenho um celular, isso aqui não é meu, a cor assim, porque é da minha esposa, tá? Mas eu tenho um celular, o celular custou um certo valor, ele é um celular bom, ele tem muita memória, ele é rápido, ele é bom, ele realmente é famoso, ele custou caro, mas agora ele já não vale mais porque tem o próximo. Ah, eu tenho o iPhone 15, não serve mais porque agora tem o 16. Ah não, agora eu tenho o 17, não dá porque agora vai sair o 18. E o ser humano vive nessa roda. Vive nesse carrossel de insatisfações. O carro não vale mais porque ele não é do ano.
O carro não é bom porque tem outro que tem um mais caro. É como a gente chega num shopping, as pessoas já não se conectam mais. As pessoas não conseguem se conectar porque eles preferem conectar as suas roupas. É quando um tênis conversa com o outro. Aquele ali é mais caro que o meu, preciso trocar. Então nós vamos vivendo nessa roda, nós vamos vivendo nessa forma de viver a nossa vida que não nos traz sentido, não traz esperança, não traz alegria. E o que eu descobri nessas minhas andanças com Deus, já de quase 40 anos e com a sua palavra, é que uma das coisas que Ele faz desde o começo foi dizer para nós que a primeira coisa que nós temos que temos para fazer sentido na nossa vida é que nós precisamos caminhar com Ele. Porque quando eu ando com Deus, quando eu caminho com o Senhor, quando eu busco o sentido da minha vida no Senhor, eu consigo entender as respostas. Porque logo no começo da Bíblia, Gênesis vai encontrar um cidadão chamado Adão, que eu acho que vocês já ouviram falar dele. E no início, a Bíblia vai dizer que Deus caminhava no jardim com Adão. Deus caminhava com Adão. Ia lá tomar um chimarrão, se não existisse chimarrão naquela época, ia lá conversar com Adão, caminhar e conversar sobre os dilemas do Adão. E qual eram os dilemas do Adão? Os dilemas do Adão eram dar nome para os bichos. Esse aqui talvez dá para botar o nome de girafa. Não, esse aqui também, não, mas eu acho que esse aqui tem que ser. Senhor, eu não sei se é leão, se é cobra, não sei. Então esses eram os dilemas do Adão. E Deus ia lá no jardim e ia conversar com ele. E Deus criou você para ter paz com ele, assim como Adão. Mas o que acontece com Adão? Deus, obrigado, Ricardo. É quase um anjo, tá? Deus criou o ser humano em primeiro lugar para isso. E você vai me perguntar, pastor, se eu fui criado para ter paz com Deus, por que tantas vezes parece que Deus está tão distante de mim? Aí você olha para o Adão e você vai perceber que Deus diz assim: Adão, assim, eu criei tudo isso aqui para você. Eu criei tudo para você, eu te dei, tudo isso aqui é teu, os animais você bota o nome que você quiser, as árvores, você pode comer essas frutas, tudo, você come o que você quiser, é tudo teu. E aí Deus fala: só tem uma coisinha, assim, você faz o seguinte, só essa aqui você não come, tá? Só essa aqui. Se Deus tivesse me perguntado, eu tinha dito: Deus, coloca um muro aqui na volta. Coloca um muro eletrocutado é ótimo, né? Um muro com energia elétrica aqui, para que a gente não chegue perto, porque o ser humano é assim. O sentido da vida para o ser humano é diferente do sentido da vida que Deus quer. O Adão tinha paz com Deus, o Adão andava com Deus, ele estava o tempo todo com o Senhor, mas ele vai buscar aquilo que não era o propósito da sua vida. É isso que a gente faz. Você e eu, nós somos assim. Nós vamos buscar aquilo que Deus não quer que a gente faça. E Deus fez você, e Deus fez a mim, para que quando nós acordássemos de manhã, nós pudéssemos olhar no espelho e nós víssemos algo muito interessante. Quando a gente olhasse no espelho, a gente visse a pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser parecidos com Ele. A Bíblia diz que as nossas ações e as nossas reações, elas precisam ser parecidas com Jesus. Você acha que Ele criou você e disse assim, eu criei você, agora você faz o seguinte, você desculpa os teus caminhos, você desculpa a tua vida, agora é contigo, tá? Esse é a teoria, a teologia do Deus relojoeiro. Existe essa teologia do Deus relojoeiro, que é como se Deus tivesse dado a corda no relógio, agora se vira. Mas não! Deus, Ele falou: eu estou criando você, mas eu estou te dando um modelo, para que você possa então buscar sentido para a vida nesse modelo, que é Jesus Cristo. Mas pastor, se eu tenho que ser como Jesus, por que quando eu olho no espelho, eu vejo tanta coisa? Por que quando eu olho no espelho, eu olho para mim e eu não vejo nada? Eu não vejo propósito, eu não vejo transformação,
eu não vejo alegria, eu vejo tanta coisa diferente daquilo que o Senhor fez para mim. Por que se eu tenho que ser parecido com Jesus? Por que eu tenho que sobreviver e viver essas coisas que me entristecem tanto, que me anulam muitas vezes? Por quê? E aí eu quero dizer para você, quero apresentar para você a última razão pela qual nós estamos nesse mundo. Deus nos fez com um sonho muito maior do que 70, 80, 90 anos que nós vamos viver nessa terra. Deus, Ele nos fez para a eternidade. E quando Deus pensou em nós, Ele pensou com tanto amor, que Deus, Ele não limitou a nossa vida a tão pouco tempo. Ele não limitou a nossa vida àquilo que nós vamos viver aqui nessa terra, 80, 90, alguns chegam a 100 anos. Esses dias nós fomos visitar um asilo e eu conheci pessoalmente pela primeira vez uma pessoa com 100 anos. 100 anos e meio, né? 100 anos, quase 101. Primeira vez, nós vamos viver isso. Mas Deus, Ele não nos fez com esse propósito somente. Se Deus tivesse nos feito somente com esse propósito, os 80, 90, 100 anos, seria tão pequeno, seria tão simples, tão singelo. Mas você foi feito, irmão, você foi feito para a eternidade. Amém? Amém. Você quer ir para a eternidade? Pois é, você foi feito para a eternidade. Você foi feito para experimentar uma vida feliz, uma vida abundante, mas que não termina na hora da sua morte. Quem disse que a morte é o fim para aqueles que são de Jesus? Nós não sabemos quanto nós vamos viver mais. Nós não sabemos, sabe? Estamos aqui, amanhã podemos não estar. Isso não tem nada a ver com idade. Nós podemos estar aqui, amanhã podemos não estar mais. Mas quem disse que a morte é o fim? Quem disse que o propósito da vida que Deus fez para nós termina quando a gente morre? Não, Deus nos fez para a eternidade. E Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Nós estamos aqui porque nós temos esse anseio pela eternidade. Deus nos criou para isso. Então, se o sentido da vida está nos desfrutar a intimidade com Deus, se o sentido da vida está em servir e amar as pessoas, se o sentido da vida está em ser como Jesus, se o sentido da vida está em experimentar a vida abundante, feliz, plena, por que a gente não experimenta isso? Se o sentido da vida está em tudo isso, por que a gente não experimenta? Por que a gente vive como se a nossa vida fosse tão limitada? Nós fazemos planos somente aqueles que dão certo. E eu já fiz isso na minha vida. Já fiz. Teve uma vez que a Cris falou para mim assim: por que você não vai estudar outra faculdade e tal? E eu disse para ela: não tem mais tempo. É como se não desse tempo. É como se eu estudar outra faculdade agora, eu fosse morrer antes. Pode acontecer? Pode. Mas não significa que a nossa vida tem que perder o propósito porque nós estamos mais velhos ou mais novos, ou porque nós tomamos uma decisão que deu errada, ou porque nós fizemos algo que não foi bom, não foi bonito, e aí nós vamos nos acostumando com os erros, porque nós achamos que não temos mais tempo. O propósito, irmão, da vida que cada um aqui hoje está vivendo, é o propósito que Deus tem para você. Isso é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer. O que nós estamos vivendo hoje, as escolhas que nós fizemos hoje, as coisas que nós optamos hoje, são as coisas que Deus quer para nós. Porque a Bíblia ela vai apresentar para nós que haveria sim um jeito de nós experimentarmos todas essas coisas, a paz, servirmos com harmonia, mas havia apenas uma condição. Se eu quero aproveitar todas essas maravilhas que Deus tem para mim, só tem uma condição: sujeitarmos a Deus. Só uma condição: viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida, me sujeitando a Ele. Nós, como eu falei, nós somos atraídos para fazermos aquilo que é proibido fazer. Isso já vem desde criança.
Quando o pai diz para o filho, não faça isso, aí o que ele vai fazer? Quando o pai diz para o filho, olha, isso aqui é ruim para a tua vida, aí o que ele quer fazer? O pecado é assim, o pecado nos atrai. O teste de Adão e Eva, eles falharam. Adão e Eva falharam no teste e nós falhamos todos os dias, porque nós deixamos nos enredar com as coisas desse mundo. Nós queremos melhorar, mas nós não queremos procurar ajuda. É como um médico. Você está com uma dor que está te incomodando, uma dor que está te afligindo, e aí você vai no médico. E você vai no médico e ele te dá um remédio. E você pega a receita do remédio do médico e coloca na porta da tua geladeira. Resolveu todos os teus problemas, não resolveu? Sim ou não? Resolveu? Não? Por que não? Você foi no médico, ele te deu a receita, você pegou a receita e pulou na porta da geladeira. Pronto. Você não tomou o remédio. Não adianta a gente estar na igreja. Nós sabemos que estamos fora do propósito do Senhor. Deus nos dá o remédio e a gente não toma. Porque Deus está dizendo aqui que a única condição para eu experimentar o propósito do Senhor na minha vida é eu me sujeitar ao Senhor. Então isso é o remédio. Isso é o remédio. Então quando eu não tomo o remédio, eu continuo reclamando de dor, é porque eu sei que tem um problema, eu sei a solução, mas eu escolhi a dor. E isso não é o propósito da vida. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer nos dar vida abundante, aquela vida que só Ele pode dar, ninguém mais pode. Deus quer nos dar. Mas aí nós nos afastamos, nós tomamos as nossas próprias atitudes. E aí nós caímos e a queda dói. E daí a gente vai dizer assim, mas o problema é meu. Eu estou errando. Quem está sofrendo sou eu. Está certo isso? Tá? Não. Está certo isso? Não. Por que não está certo? Eu vou dar um exemplo. Já falei para os irmãos. Vou falar de novo. Vocês lembram do Jonas, né? Barco, barquinho, baleia, peixinho, lembra? Jonas. Deus manda Jonas fazer uma coisa, ele não faz. Deus manda ele pregar em nível. Não vou pregar para esse povo aí não merece, esse povo não merece nada, não vou pregar com o meu povo, não vou. Bem estudo, bem mal criado mesmo, né? E ele vai e entra no barquinho. E o barquinho zarpa, é assim que fala, zarpa, sai do cais e vai para o mar. E aí Deus olha, mas esse guri enxerido, o que ele está pensando que é? E Deus manda uma tempestade. E a tempestade pega o barquinho do Jonas. Vocês acham que o barquinho do Jonas foi o único prejudicado? Vocês acham que o Jonas foi o único prejudicado? Bom, vamos começar pelo barquinho dele. Dentro do barquinho do Jonas tinham os outros, os marinheiros. Dentro do barquinho do Jonas tinha o capitão do barquinho. Então, quando o barquinho começou a fazer isso, todo mundo começou a cair para os lados. Mas, lá naquela região onde Jonas entra no barquinho, era uma região de pescadores. Então, quando vem uma tempestade e o barquinho do Jonas começa a fazer isso, todos os outros barquinhos também estavam sofrendo por causa do Jonas. Então essa história de que nós não descobrimos o sentido da vida e nós achamos que é problema nosso, que nós que sofremos, ninguém tem nada com isso, é a minha vida, isso é bobagem, isso é mentira do diabo. Porque na hora que nós sofremos, as pessoas da nossa volta sofrem também. As pessoas que nos amam sofrem também. Eu estou com um probleminha de saúde, coisa pouca. Quase nada. Probleminha aí, eu estou muito doce ultimamente. Até que eu botei esse apelido de docinho. A diabetes lá por 300, 350. Vocês acham que sou eu que sofro? Sou eu que sofro? Não, a minha esposa está lá.
arrumando remédio comigo, brigando comigo para eu não comer, me fazendo passar fome. Por quê? Porque toda a minha família sofre comigo. Os irmãos que sabem que eu estou passando por isso também sofrem junto. Por quê? Porque uma coisa que eu estou passando, eu estou envolvendo junto todas as pessoas que me amam. Então, quando nós erramos, quando nós saímos do propósito da vida, nós estamos levando muita gente conosco. Então, nós temos que dizer: Senhor, eu preciso entender esse propósito. Eu preciso viver nesse propósito. Não é pegar a receita e colar na porta da geladeira. Não. Vai lá no médico e compra o remédio e toma o remédio. Ah, mas eu não gosto de remédio, então você quer morrer? Não, então toma o remédio. Sabe por que eu disse se você quer morrer? Porque o pecado mata. Cuidado com isso. Vamos descobrir o sentido da vida. Porque quando eu me arrependo das minhas tentativas erradas e eu me entrego para Cristo, eu encontro o remédio que vai me dar o sentido da vida. E aí a gente não vai viver neste mundo como perdidos, a gente não vai viver nesse mundo como aqueles que, inclusive com a Bíblia fala, aqueles que vão cocheando de um lugar para o outro. Não, nós temos sentido, nós temos propósito. Ah, mas você gostaria de fazer outra coisa na tua vida? Não. Se você me perguntasse hoje, é fácil ser pastor? É fácil. Por que é fácil? Porque eu entendo que esse é o meu propósito. Zé Vitor se formou em Direito agora há pouco, né? Faz o que, 2 anos? Então, porque esse é o propósito de Deus para a vida do Zé Vitor. Quer dizer, nós temos um propósito. Às vezes a gente foge para cá, às vezes a gente foge para lá, mas se nós queremos ser felizes, nós precisamos buscar do Senhor o que Ele quer para nós e parar de sermos levados de um lado para o outro pelo pecado. Porque o pecado mata. E o pecado tira de nós algo muito importante. O pecado tira de nós o propósito. Tira de nós o propósito. Então a gente vai perdendo tempo. Então que Deus nos ajude a buscar o verdadeiro sentido da vida. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor.